Olá, alunos do nono ano. Olá, inscritos do meu canal do YouTube. Eu sou o professor José Mike e nesse vídeo vou fazer a correção da primeira semana de Geografia do PET Volume 2. Essa semana nós tivemos como tema as inovações técnicas e as transformações espaciais. As atividades se encontram a partir da página 51. Vamos então a elas. Número 1. Observe as imagens e em seguida responda as questões. Então nós temos aí duas imagens. A primeira mostra a produção manual de remo no século XVIII na Itália. E a segunda imagem mostra um grupo de mulheres, conhecido como Filhas da Liberdade, que no século XVII, nos Estados Unidos, protestavam contra a dominação britânica, produzindo seus próprios tecidos. Na letra A, pergunta quais diferenças você observa entre os processos de produção representados nas imagens. Analisem comigo novamente essas duas imagens. Quais são as diferenças? Na primeira, nós vemos que só uma pessoa está trabalhando, então é um trabalho individual, com ferramentas muito rudimentares, muito simples. E na segunda, o trabalho é em grupo, muitas pessoas, e tem o uso de máquinas e de outras ferramentas. Essas máquinas, ainda que simples, para aquela época eram muito importantes, Vocês podem ver aqui no número 2 que nós temos a roca de fiar, o tear, para a produção de tecidos e outras ferramentas também. Então, isso era muito importante para aquela época, Eram consideradas ferramentas modernas. Então, na letra A, você pode colocar o seguinte: na imagem 1, o trabalho é individual, com o uso de ferramentas mais simples. Já na imagem 2, o trabalho é em grupo, com o uso de máquinas e outras ferramentas. Letra B. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Será que na número 2 todos estão fazendo a mesma atividade? Não. As pessoas estão realizando atividades diferentes. Cada uma delas está trabalhando em um processo, em uma etapa da produção. Então, elas não estão realizando as mesmas atividades, não. São atividades diferentes. Letra C. Entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo? Por quê? Será qual dessas duas formas de produção que produz mais e em melhor tempo? É a número 2, Porque tem mais pessoas envolvidas nesse processo produtivo e também existem máquinas, e outras ferramentas que auxiliam no período aí de produção. Inclusive, pessoal, esse tipo de produção aqui, ele pode ser chamado de produção familiar. Por quê? Como são mulheres, muitas delas donas de casa também, além de trabalharem aí, vocês podem observar que elas levavam seus filhos, as crianças, para o trabalho. Então tem uma menina, maiorzinha, tem também outro menino menor, que inclusive está aí brincando, Então é um tipo de produção familiar. Então o que você pode colocar na letra C? Na segunda imagem, produção familiar, pois ela conta com mais pessoas envolvidas nas etapas de produção, além de fazer o uso de máquinas e outras ferramentas. Questão número 2 agora. Sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede. Letra A. Cite 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Bom, na tabela que o autor colocou para nós aí no início dessa semana, mostrou todas as principais características das 3 revoluções industriais. E, se vocês tiverem observado, vocês vão perceber que na segunda revolução industrial houveram grandes inovações técnicas, mas nós vamos citar 2. Quais inovações que você pode colocar na letra A, que foram as principais, as fundamentais? A descoberta da eletricidade e a invenção dos motores a combustão. Só isso, a resposta da letra A. Lembrando que motores a combustão são aqueles que transformam a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Letra B agora.
qual o apogeu desta etapa, o período de apogeu desta etapa. O que é apogeu? É o ápice, o momento mais importante em que ela se consolidou. Então, nós podemos dizer que o apogeu ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, aí mais ou menos a partir de 1850, né? É que se consolidou mesmo a segunda revolução industrial. Número 3. Leia o texto e responda a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de ser forçadas por leis, disciplina, multa e salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupções permitia ganharem o suficiente para viver. Na questão abaixo, o autor colocou, na verdade, 3 perguntas em uma só. Então, nós vamos, assim, eu vou explicando por partes para facilitar e depois eu falo a resposta completa. Primeira delas, que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Vejam aí no texto, quando diz que a indústria trouxe a tirania do relógio. O que é a tirania do relógio? É quando o relógio dita os movimentos e inibe as ações das pessoas. É porque nesse período aí da segunda revolução industrial, com o relógio, a medida do tempo passou a ser não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. A partir desse período, tempo começou a ser sinônimo de dinheiro, né? Então, as pessoas não aceitaram, né, esse ritmo de trabalho, porque era um trabalho muito longo, todos os dias, um trabalho incessante de muitas horas, muito cansativo, né? As condições de trabalho eram péssimas, não apenas as condições físicas, mas sanitárias. Muitas fábricas eram insalubres, elas tinham não eram bem limpas, né? Não tinham, às vezes, água potável e nenhum bom ambiente para esses trabalhadores. Então, para que eles aceitassem o ritmo desse trabalho, os patrões, né, da época começaram a usar leis, disciplina, multas, né, para quem não fizesse o trabalho bem feito e salários baixos. Por que salários baixos? Porque como o salário era muito pequeno, era muito baixo, ou a pessoa trabalhava muito, incessantemente, ou então ela não conseguia se manter. Então, por causa do preço do salário ser baixo, elas eram obrigadas a trabalhar mais, né? E aí na terceira pergunta diz: você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Olha, é claro que não. As pessoas não aceitariam isso hoje em dia, porque hoje nós sabemos que os trabalhadores, eles possuem direitos e que devem ser cumpridos pela lei, né? Mas infelizmente a gente sabe que ainda hoje, não só no nosso país, mas também em outras partes do mundo, existem pessoas que estão trabalhando em uma situação análoga à escravidão. O que é isso? Trabalhos que não são bem remunerados, muitos deles nem são remunerados, né? Às vezes a pessoa trabalha apenas em troca de um prato de comida e de um lugar para morar, né? E isso é proibido por lei. Não sei se vocês acompanharam os noticiários esses dias, mas passou, né, uma mulher que mantinha a sua empregada nessa condição e essa mulher foi presa. Porém, ela pagou fiança, né, e saiu da cadeia em muito pouco tempo, tá? Mas isso é crime, isso não pode acontecer. Como que você vai colocar na resposta completa da número 3? Respondendo de uma vez só essas 3 perguntas aí da número 3. Você vai colocar o seguinte: a indústria trouxe a tirania do relógio e a medida do tempo, não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Passaram a ser usadas leis, disciplina, multas e salários baixos. Somente o trabalho incessante e sem interrupções permitia aos trabalhadores ganhar o suficiente para sobreviver. Hoje em dia, esses mecanismos não seriam aceitos, pois os trabalhadores possuem direitos que devem ser cumpridos por lei. Então, essa vai ser a resposta da número 3, né? Maior um pouquinho. Número 4 agora. Faça uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje
Entrevistem alguma pessoa próxima que tem o artesanato como fonte de renda. Tentem descobrir o seguinte. Eu vou dizer todas de uma vez, depois eu explico. Letra A. Qual o produto produzido? Letra B. Quais materiais são utilizados? Letra C. Quais são as etapas da produção? Letra D. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? E letra E. Quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Pessoal, essa número 4, ela vai depender muito da situação de cada aluno, né? Então, para os meus alunos do 9º ano, você só vai realizar essa entrevista se você conhecer alguém que seja próximo de você, que trabalhe com artesanato e que seja capaz de responder essas perguntas por meio digital, porque nós sabemos que nós estamos em meio a uma epidemia, a uma pandemia, né, maior ainda, e que ninguém pode sair na rua para fazer entrevista. Então, os meus alunos só vão fazer essa pesquisa se eles conhecerem uma pessoa que trabalha com artesanato e que podem responder as perguntas por meio digital. Se não conhecerem, não precisam fazer. Podem saltar todas as letras da número 4, certo? Inscritos do YouTube, vocês vão fazer de acordo com as orientações do seu professor. Aguarde, né? Seu professor certamente irá te orientar sobre a forma de você lidar com essa questão, então esteja atento aí às instruções do seu professor. Vamos passar então para número 5, já que essa número 4 é totalmente pessoal. Observe a charge. Então nós estamos aí vendo o Frank e o Ernest, né, em uma linha de montagem dizendo o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Faça um pequeno texto sobre essa charge. Redija a crítica que ela nos transmite e sobre qual momento transcorre. Quando nós vemos essa charge, a gente já se lembra logo do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, em que ele também trabalha em uma fábrica, o Carlitos, né, no filme, trabalha em uma fábrica com uma linha de montagem assim, que existe uma intensa divisão do trabalho, cada funcionário faz uma etapa rapidamente, sem descobrir o produto final. No filme Tempos Modernos, o Carlitos ele fica louco, por quê? De tanto fazer um movimento repetitivo. Então, o que a gente se lembra quando a gente vê essa charge, né? Quando a gente vê essa linha de montagem aí? É um modelo de produção chamado de Taylorismo. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Taylorismo? Ele foi um modelo de produção desenvolvido por um engenheiro norte-americano chamado Frederick Taylor. E esse modelo de produção ele esteve muito presente na segunda Revolução Industrial. Em que consiste esse modelo? Como eu disse para vocês, na intensa divisão do trabalho, né, onde cada operário realiza uma etapa de produção nas linhas de montagem, de modo que se alcance o máximo de produção com o mínimo de tempo e de esforço. Qual que foi a crítica feita nessa charge aí? Que muitos operários desconhecem o produto final. Muitos nunca viram o produto pronto, porque eles só conhecem a etapa que eles realizam. Então, vocês podem colocar aí na número 5 o seguinte: a charge nos remete a um modelo de produção chamado Taylorismo, desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, presente na segunda Revolução Industrial. Esse modelo consiste na intensa divisão do trabalho nas fábricas, onde cada operário realiza uma etapa de produção nas linhas de montagem, de modo que se alcance o máximo de produção com o mínimo de tempo e esforço. Muitos operários, porém, desconheciam o produto final, pois só tinham conhecimento da etapa que realizavam. Pronto, só isso. Pessoal, nós estamos então chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma, né? Um abraço carinhoso a todos, abraços geográficos e até o próximo vídeo.